Boa tarde. A história de Luiz Gonzaga em Ouro Fino, o sanfoneiro, ainda gera muitas discussões e polêmicas. E uma escultura do artista plástico ourofinense, Maneco de Gusmão, será colocada no novo centro de memória da cidade. E hoje eu converso aqui no Espaço Livre com o Maneco. Ele que já fez várias obras na cidade, já gerou muita polêmica e continua gerando agora com Luiz Gonzaga. Maneco, boa tarde, novamente aqui no Espaço Livre, um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês, com a rádio e com o povo de Ouro Fino. Maneco, tem que começar falando. Artista sempre tem que gerar polêmica, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e isso é da arte? Eu acho que faz parte da arte, sim, porque a arte ela é inovadora, ela sempre propõe alguma coisa de diferente, e as pessoas não estão acostumadas. Então isso mexe com o cotidiano geral das pessoas. Então acaba tendo uma polêmica em relação a isso, porque as pessoas não estão preparadas pelo novo, mas o novo, como diz o poeta, o novo sempre vem. Às vezes o novo está misturado no velho, mas o que a gente observa é que pessoas lá atrás na história, que foram consideradas loucas, hoje são aclamadas pelo mundo. Exatamente, quer dizer, no caso do Gonzaga, por exemplo, é uma figura que teve aqui que estava completamente desaparecida, e eu pego o meu padrinho, o Rivelinho, era músico que tocou com o Gonzaga e me contava essa história quando eu tinha 10 anos. Então, quando eu voltei e fui secretário de Cultura, essa história me veio, entendeu? E eu sempre gostei muito do Luiz Gonzaga e eu comecei a trabalhar. Então, faz 15 anos que eu trabalho nessa história. Então, é o velho que volta para Ouro Fino, porque o meu projeto para Ouro Fino, que eu tenho um projeto em Ouro Fino, é resgatar a memória de Ouro Fino através da obra de arte. Por sinal, eu acho que foi em 2012, quando Luiz Gonzaga completava 100 anos, aqui na rádio, principalmente eu, fiz várias entrevistas com pessoas que viram, que conviveram, que lembravam de histórias de Luiz Gonzaga na cidade. A história, ela mantida numa cidade, ela resgata também valores nas pessoas? Lógico que sim. Infelizmente, esses documentos, eles não têm, você não tem uma foto do Luiz Gonzaga, que ele tirou foto com o Mainardi, que os parentes dele falam que ele tirou foto que o Mainardi deu aula para o Luiz Gonzaga, ele tocou com várias pessoas aqui, várias pessoas tiveram contato com ele, mas nós não temos uma memória escrita e essa memória foi perdida. Então, assim, a arte, ela pode retrazer essa memória para a nossa cidade. E nós precisamos disso, porque isso vai incentivar as crianças, vai mexer com o imaginário das pessoas e vai criar uma realidade que nós estávamos perdendo. O Estado de Minas, quando eles fizeram também a reportagem dos 100 anos do Gonzaga, eles falavam que no Baião tinha um pouco de uai. Era até a manchete que ele trouxe uma mistura para o Baião que não existia antes, porque ele estava aqui em Minas e ele aprendendo com Manad, aqui na cidade, ele levou isso para a história dele e para as composições que ele fez. Lógico, porque o Luiz Gonzaga, ele chega em Ouro Fino, em 1937, ele chega como soldado e corneteiro do Batalhão dos Caçadores. Ele passa poucos anos aqui, mas aqui ele desenvolveu o toque da sanfona com o Mainardi, ele tocou com várias pessoas, ele teve uma influência da cidade grande e até a sanfona dele foi comprada com uma rifa, parece, alguns falam que deram dinheiro, mas com o povo daqui, porque ele não tinha uma sanfona grande e boa, ele tinha uma coisa pequena que ele tocava. Ele era o corneteiro. Ele chegou corneteiro e soldado, mas ele tinha uma sanfoninha, ele já tocava alguma coisa, e ele desenvolveu aqui. Tocava então, de ouvidos lá na casa dele, com a família dele, antes dele sair de lá. Exato, então ele já tocava, mas aqui ele desenvolveu com o Mainardi, então tem o uai. O Mainardi veio de uma família italiana, mas ele tinha essa característica mineira. Então o Gonzaga, de novo, eu digo, chegou aqui soldado e corneteiro, e saiu daqui artista e sanfoneiro. Então Ouro Fino revelou o Luiz Gonzaga
Gonzaga, o grande artista, o Rei do Baião. Foi aqui que começou, o primeiro show dele foi aqui. Uma estrutura como o Éden Clube, que hoje ainda está lá, que as pessoas passam por ela todo dia na Rua 13 e não imaginam que o prédio do Éden, que hoje, de certa forma, o Geraldo Afonso tenta resgatar os sócios e tudo mais, tenha sido o palco do primeiro show de um artista do porte de um Luiz Gonzaga. Pois é, porque o Luiz Gonzaga, né, como foi provado agora, ele no Nordeste ele é considerado um papa assim, da música, né, porque ele trouxe a música do Nordeste. Depois de ter passado por Orofino, ele trouxe a música no Nordeste, o baião e esses outros ritmos, para o povo brasileiro. Lá tem a Associação dos Gonzaguianos. Algumas pessoas de lá vieram para cá na inauguração. Saíram de lá, pegaram o avião, tudo e vieram para a inauguração. E daí está tudo mais ou menos atrasado, as obras que não foi feita, entendeu? Mas eles vieram assim mesmo. Foram lá em casa, tocaram, o cara trouxe a sanfona dele, trocou junto com o Luiz Gonzaga e tudo. E tem um monte de gente lá dessa região que está mandando e agradecendo por Orofino ter feito essa homenagem. Então eu acho que o Luiz Gonzaga é o novo menino da porteira. Ele vai trazer muito público para cá. Aproveitar das oportunidades. Eu morei alguns anos em São Vicente e lá não é a primeira cidade brasileira, é a primeira vila. Mas Márcio França, que foi até candidato à prefeitura de São Paulo, o que ele fez? Ele aproveitou dessa oportunidade e colocou em todos os ônibus que São Vicente é a primeira cidade do país, mas ela era a primeira vila. O que ele fez? Ele levou a cidade de São Vicente para o país inteiro e todo mundo foi para São Vicente conhecer a cidade. Então, de certa forma, é aproveitar essas oportunidades para o turismo. Lógico que sim. O Luiz Gonzaga é conhecido no Brasil inteiro. Ele tem uma legião de gente que, né, os gonzaguianos que estão lá até hoje, assim, lutando com programa de rádio, falando dele e tocando o Luiz Gonzaga sempre que pode. A importância dele é muito grande, assim, na música popular. Todo mundo gravou o Luiz Gonzaga, o Caetano Veloso, o Fagner, a Melinha e outras pessoas, assim, famosas do Brasil gravaram o Luiz Gonzaga. A importância dele é imensa. Agora, a gente ter a figura dele aqui, sentada num banco, de um tamanho normal, que as pessoas possam tirar uma foto, eu acho que isso vai trazer realmente alguma coisa de muito boa para o Orofino. Assim como eu acho que outras pessoas que passaram pela nossa cidade e que são daqui, que foram daqui ou que passaram, que têm uma importância, a gente deveria homenagear essas pessoas. Por exemplo, aqui teve 2 cineastas no início do cinema, o teu avô e o Fleming. Esses 2 personagens, eles deviam, porque eles são reconhecidos pelo pessoal do cinema. É artista também plástico? É o Álvaro Apocalipse. É o Álvaro Apocalipse, que é artista plástico e que é de Orofino, nasceu aqui, que tem um museu, que tem um teatro de bonecos em Belo Horizonte, que tem um museu lá em nome dele e que foi um dos fundadores do Festival de Inverno de Ouro Preto. Ou seja, a cidade tem vários artistas, várias pessoas que contribuíram para o Brasil, às vezes até para o mundo, né? Exatamente, tem escritores famosos, e eu acho que a gente deveria, já que nós estamos nesse caminho, eu acho que esse caminho deveria ser ampliado, porque assim, a gente pode usar isso como sendo uma cidade, tipo uma cidade cultural, cidade das obras de arte, um museu vivo, qualquer coisa nesse sentido, e com estátuas para todo lado, entendeu? Porque não existe isso no Brasil. Então a gente seria o primeiro local onde a gente está recuperando a história da cidade através de obras de arte. Então deveria ter todas. Então assim, teria um percurso onde as pessoas vão ver, vão falar e comentar tudo que tem. Pode ser publicado até um livro depois com todas essas pessoas que criaram alguma coisa, que saíram do cotidiano da cidade, que fizeram alguma coisa de importância, como você mesmo disse, para o Brasil, entendeu? Para às vezes até para o mundo. Gente, então isso seria de uma importância vital para a cidade. Nós seríamos a primeira cidade de um museu vivo. Como é a sua casa, por sinal. Como é minha casa. Minha casa faz parte disso. A minha casa não existe nada no Brasil. A Caixa Preta não existe nada no Brasil parecido. Talvez nem no mundo. Eu morei fora, morei na Europa, eu sei que lá não tem. É uma casa única e as pessoas aqui parece que não... Algumas vão e iam à escola, mas assim, as pessoas meio que não assumiram a casa ainda, enquanto uma obra de arte.
E, Maneco, a obra em si, você fez o Gonzaga no tamanho normal, de 1 metro e pouco de altura? Como é que foi? Ele está sentado num banco, entendeu? Do tamanho normal de uma pessoa. E está com a sanfona, e está sorrindo. Então, assim, é uma coisa que já tem, por exemplo, tem no Rio de Janeiro, né? Esse tipo de escultura, que é o Carlos Drummond de Andrade, em Brasília tem o Juscelino, e aqui a gente vai ter um que agora é o Luiz Gonzaga, que vai estar sentado e as pessoas tirar fotografia junto. Eu acho que isso tem uma importância. A gente está reconstruindo a história da cidade através de obra de arte. O artista às vezes choca. Você fez a escultura do Gonzaga baseado em que idade dele? Eu queria fazer ele novo, eu queria fazer ele em ouro fino, entendeu? Que ele tinha 20 e poucos anos, 19, 20 anos. Lógico que você pegar depois, assim, então, ele, nessa época, as pessoas mudam muito. E ele ia estar com roupa de soldado. Não, ele já estava começando, né? Então, eu já tinha posto ele dentro do sanfona e tal, dentro de um certo contexto, mas, assim, ele estava novinho, então, assim, não estava muito... A identificação do Luiz Gonzaga, que vem bem depois, ela vem quando ele tem mais ou menos 40, 50 anos, entendeu? Aquela cara que o Maurício, não, tem que ser, então daí eu refiz tudo de volta e tal. Então existiu várias etapas antes de chegar nessa escultura que eu acho que ficou muito legal. E, Maneco, como você reage? Porque isso gerou uma polêmica, está gerando até agora, principalmente nas redes sociais. Ali você pode ser malhado até como Judas ou amado por outras pessoas. Como você reage a isso? Olha, eu não dou muita importância não, sabe? Eu já dei muita importância para algumas coisas, mas agora eu não dou muita importância não. Tenho mais de 40 anos de atividade artística, eu já morei em São Paulo, França, expus quase no mundo inteiro. Eu acho que eu sou um dos artistas da região aqui, talvez a única pessoa que pode ser considerado um artista plástico, assim, de nível quase internacional, entendeu? Porque não tem, entendeu? Nas outras cidades vizinhas não tem. Então eu reconheço o meu talento, eu reconheço as minhas ideias, eu sei que eu sou bom, vai lá, entendeu? Dessa parte eu sei que eu sou um ótimo artista. Eu estou pesquisando ainda, eu continuo trabalhando nesse sentido, eu não parei. Daí chega um cara que, sei lá, que nunca foi no museu, que nunca fez nada, que nunca fez nada para a cidade, que nunca foi numa Bienal. Que nunca foi tema de Fantástico? Que nunca foi tema de Fantástico. Porque, para quem não sabe, o Maneco já foi personagem de Fantástico. Já fui personagem fantástico, entendeu? Então, sabe, deixa. Eu acho que o tempo é o melhor remédio e que vai provar que eu estou certo, entendeu? Ou que você, pelo menos, trouxe uma arte diferente, você era um artista. Exatamente, entendeu? Então, muitas dessas, mesmo a escultura do Menino da Porteira, eu tive uma importância nessas coisas, porque todo mundo falava que o Menino da Porteira não era daqui. Quando eu fiz Cascaís junto com o Berdan Zerbinati, nós pusemos, o primeiro tema nosso foi o Menino da Porteira, que foi um maior sucesso. Depois disso é que as pessoas, os políticos, outras coisas, começaram a pensar nesse sentido. Eu até tinha feito um plano para o Menino da Porteira, até dei a ideia. Mas aí, aquelas coisas, fui embora, fui para Paris, não sei o quê. Quando eu voltei, estava feito. Mas isso tudo bem. Eu sei que eu tenho razão nessas coisas, porque eu conheço a arte, eu conheço o poder da arte, eu conheço o poder de transformação da arte. Eu dei aula na penitenciária do Estado, e eu aprendi na penitenciária do Estado, eu tinha 20 e poucos anos, eu dei aula lá, eu aprendi, assim, que a força da arte, entendeu? A força transformadora da arte. Eu aprendi lá. Em Paris, que eu morei 14 anos em Paris, eu descobri a força do artista. E aqui na Caixa Preta é assim, eu vivo a arte total, sabe? 24 horas por dia, entendeu? Assim, à noite, às vezes acordo, começo a fazer e tal. Eu não paro, eu estou sempre... Eu ia fazer uma exposição no Museu do Horto Florestal em São Paulo agora, em março, que agora, por causa da pandemia, parou. Estava tudo pronto, e uma exposição num lugar maravilhoso, que eu fui convidado, é um museu fantástico em São Paulo e tal. Então eu conheço o meu potencial, eu conheço o meu trabalho, eu conheço a arte. A questão do poder transformador da arte, eu volto a falar. E esse poder transformador, ele assim, é o bem e o mal que estão juntos e que vão falando, e que vão projetando, e que vão discutindo, e que a obra, hoje, o Luiz Gonzaga, é uma realidade na cidade de Ouro Fino. Assim, há um ano atrás ele não existia, hoje ele é uma realidade. E isso é por causa da rede social, por causa dessas pessoas e por causa do meu trabalho. Quem tinha 50
5 anos, 6 anos, 7 anos, nunca tinha ouvido falar. Agora já ouviu, né? Agora já ouviu, agora está todo mundo curioso. Então eu acho que muita gente vai lá, vai tirar fotografia e vai ver. Se ficasse na Rua 13, ia ser melhor, lógico. Mas é bom, não vou Quem entrar sabe no futuro, com as pessoas já conhecendo a obra, entendendo. Maneco, eu vi a foto, eu não cheguei a ver a obra, a escultura, mas eu vi a foto e achei assim um pouco diferente a perna. Achei que, não sei se foi o ângulo da foto, que uma perna achei muito maior do que a outra. Mas isso é do artista ou é a foto que estava assim? Não, eu acho que é a foto, porque assim, é a posição dele, talvez, porque ele tá meio de lado, ele não está completamente de frente, como se ele estivesse olhando para a pessoa que vai estar sentado no banco. Então, tem uma perna que está mais levantada do que a outra. Tem uma perna que está mais na frente do que a outra, segurando a sanfona. Você também fez outras obras, como por exemplo da Policena, o Santo Cruzeiro. Existe também na arte aquela questão da arte primitiva, a arte naif. Você traz um pouco dessa arte também, mais uma coisa que te leve a entender essa obra? Eu gosto da arte contemporânea. E a arte contemporânea é a arte realmente do pensamento. Só que eu mudei bastante, entendeu? Aqui em Orofino, entendeu? Fazendo outras coisas dentro da caixa preta. Então, eu me considero um artista barroco contemporâneo. Como mineiro, acho que todo mineiro tem essa coisa meio do barroco. Depois, quando eu estava em Paris, eu conheci uns alemães e eles estavam dentro desse estilo, estavam começando com isso, e nós fizemos uma exposição do barroco contemporâneo dentro de uma igreja, que foi maravilhoso. Então, me considero um artista barroco, porque o barroco contemporâneo é meio diferente do barroco antigo, porque ele é uma arte da contradição. Então você utiliza de elementos equidistantes para criar uma nova obra. Por exemplo, eu uso muito material de reciclagem com materiais nobres, assim como coisas... O barroco usa, por exemplo, da sexualidade e da não sexualidade. É o oposto, são coisas opostas. Dicotomia. Dicotomia, mais ou menos. Então posso até usar de vez em quando de uma coisa popular ou de uma história popular, mas assim, o meu trabalho é uma coisa que está ligada ao movimento barroco contemporâneo de hoje, de agora. Quando vai ser inaugurada a escultura lá no novo centro? Ontem o Dorival me falou que vai ser dia 28, mas ainda está assim, porque lá tá meio cru ainda. Está ficando maravilhoso o espaço, maravilhoso, lindo, sabe? Abriram tudo, sabe? As janelas são enormes, está lindo. Tenho certeza quando vai ser, mas a gente vai ficar sabendo, todo mundo vai ficar sabendo logo. E ele está lá, está embalado e tal, já está lá. Mas eu estou muito contente com isso, de ter feito isso, de ter conseguido trazer o Luiz Gonzaga de volta para cá, assim como a Policena também, porque a Policena ela traz duas questões muito interessantes, entendeu? Que é uma que é a escravidão, né, que teve aqui em Orofino, que todo mundo esconde, que você não vê mais nada a respeito disso, e assim a negritude e a escravidão e a religiosidade também, porque ela não é só conhecida em Orofino, mas em Belo Horizonte. A Romilda conseguiu achar algumas coisas dela numa freira do Carmo, que escreveu algumas coisas dela dentro de um livro e tal, entendeu? É um personagem real e que é daqui, que era escrava e que tem de 1870 e poucos e que o nome dela está aí até hoje. Então eu estou recuperando essas coisas e eu estou muito contente de estar recuperando essa história. A Policena que a gente pede para ela achar os objetos? Esta é a própria. A Policena Milagreira, a Santinha Milagreira, como está escrito no livro da Freira do Carmo. Então seria a Santa de Orofino? É a Santa de Orofino, eu acho que ela é Santa de Orofino. Quem sabe no futuro a gente consegue também lá com o Vaticano. Eu não sei, daí já é, né? Porque assim, a igreja, como ela era escrava, os escravos, ela não foi nem batizada, ela foi crismada, porque os escravos não eram batizados. Eles não conseguiram, se bem que tem muito escravo negro, né? São Benedito, tem Baquita, bastante santos negros. Tem bastante santo, pode até ser, mas a igreja teria que assumir isso. E teria que ter milagre, né? Teria que ter mais milagres. E teria que ter pessoas que contassem esses milagres. Que contassem esses milagres, que fosse lá e tal. Já pensou a gente tendo Luiz Gonzaga e depois ter uma santa? Ia ser muito pro Orofino. Ia ser muito, já. Mas eu acho que tem que ter, como eu disse, tem que ter sabe, a importância do teu avô e do Fleming é imensa no cinema, entendeu? E, no entanto, teu avô foi o primeiro cineasta que fez um documentário sobre os índios no Brasil.
Sabe, isso tem que ter uma importância, não é possível o povo esquecer assim. Tem o Álvaro Apocalipse, tem outros escritores que eu não estou me lembrando o nome, que tem escultura dele em São Paulo, entendeu? E aqui não tem nada, quer dizer, a gente esquece das pessoas como se fosse nada, e vai passando como se tivesse um pano, e vai passando pano em cima de tudo, um rodo em cima de tudo. No caso do meu avô, ele era cinedocumentário, na história que o Almeida até fala comigo na entrevista que ele deu para nós lá em São Paulo, ele fala que ele carregava a filmadora para o meu avô e ali ele despertou a vontade dele para a arte e ele segue no cinema e é reconhecido, o Almeida Fleming, né, como um dos pioneiros do cinema. Meu avô, a gente colocou um projeto numa faculdade, levamos até para Cannes esse documentário dele. Ele foi também representado na Bolívia, num festival. A PUC levou esse projeto para lá para inseri-lo na história também, porque ele traz o cine documentário, enquanto o Fleming vai para o cine arte. O trabalho do Fleming é maravilhoso, da nossa cidade de Ouro Fino. Pois é, mas não ficou nenhum filme dele, né? O filme que ele conseguiu fazer, as pessoas pegaram, passaram em São Paulo, passaram no Rio de Janeiro, sumiram com o filme dele e não deram dinheiro para ele. Eu tenho uma entrevista dele que ele fala isso. Então não tem nada dele. Então aqui é isso que acontece em Ouro Fino, as pessoas não são valorizadas. Então quantos artistas que já passaram por aqui, que gente fabulosa, e que foram assim, parece que passam um rodo em cima de tudo isso, entendeu? Não pode, tá errado. A cidade, depois eles ficam querendo fazer centro histórico Ouro Fino, sendo que não tem centro histórico, acabou. Agora a gente pode refazer a história através da obra de arte. Tá aí o polêmico Maneco aqui de volta no Espaço Livre. É sempre um prazer tê-lo aqui com essas polêmicas todas, com a sua arte, com o seu estilo. Você, ourofinense, sou tua fã. Independente das pessoas falarem bem ou falarem mal, eu já fui na Caixa Preta, já levei pessoas lá e acredito muito no seu talento. Muito obrigado, eu fico super contente com isso. E eu acredito no teu também. Vamos trabalhar para fazer a escultura dos cineastas aqui e de outras pessoas. Eu acho que nós temos um dever com a nossa memória e que nós não estamos cumprindo. E você continue na programação da Difusora, agora com Vale Tudo. A todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir.